A sombra das expectativas. Como o estoicismo pode libertar a nossa paz interior. A sombra que nos persegue. A expectativa humana é como uma sombra que nos persegue. Essa sombra é uma presença sutil que se infiltra em nossos relacionamentos, seja no campo profissional, no âmbito das amizades ou nos vínculos amorosos. Ela está sempre presente, exigindo de nós algo que, na maioria das vezes, é difícil de alcançar. Essa sombra de expectativas sobre os outros é algo que pode nos levar à frustração, raiva e até decepção. Em todas as interações humanas, de alguma forma, nos vemos tentando moldar o comportamento dos outros de acordo com nossas expectativas e exigências, muitas vezes sem perceber que estamos agindo dessa forma. O problema não é necessariamente o fato de termos expectativas. Expectativas são, até um ponto, uma expressão natural de nossa capacidade de imaginar cenários futuros e de desejar que as pessoas ao redor ajustem suas atitudes para vir ao encontro daquilo que precisamos. O problema real emerge quando essas expectativas se tornam exigências rígidas, quando transformamos o que era um desejo flexível em uma condição absoluta para o nosso bem-estar emocional. Nesse momento, a expectativa deixa de ser um guia suave e se converte em uma corrente que nos prende ao comportamento dos outros, retirando de nós a capacidade de viver com autonomia interna. Pensemos em um exemplo simples, mas muito comum. Uma mãe espera que seu filho adulto a ligue todas as semanas. No início, é apenas um desejo, seria bonito, seria um sinal de amor, um momento de conexão. Mas, com o tempo, esse desejo se transforma em uma expectativa fixa. E quando o filho não liga, a mãe não apenas se sente arrependida pela ausência de contato. Ela sente raiva, ressentimento e até abandono. A realidade não mudou. O filho pode estar ocupado, pode estar passando por um momento difícil, pode estar simplesmente vivendo a sua vida. Mas, da perspectiva da mãe, a não conformidade com sua expectativa é uma afrontosa, um sinal de que algo está errado na relação. Esse mecanismo acontece em praticamente todas as esferas da nossa vida. No trabalho, esperamos que nossos superiores reconheçam nosso esforço. No amor, esperamos que nosso parceiro entenda nossos silêncios e nos apoie sem que precisemos pedir. Na amizade, esperamos reciprocidade automática. E em cada um desses cenários, quando a expectativa não é preenchida, experimentamos um sofrimento que parece inevitável, como se fosse uma lei natural do universo. Mas não é. O sofrimento que experimentamos diante de expectativas não atendidas não é um resultado automático da realidade externa. É uma escolha, consciente ou não, que fazemos ao decidir que nossa paz interna depende do comportamento dos outros. E é exatamente nesse ponto que o estoicismo oferece uma visão radicalmente diferente da forma como a maioria de nós foi condicionado a pensar. Quando estamos diante de um amigo que não nos oferece o apoio que esperávamos, nos sentimos frustrados e abandonados. Quando um colega de trabalho não demonstra o mesmo nível de comprometimento que nós temos, sentimos uma pontada de irritação. E quando um parceiro não consegue adivinhar nossas necessidades e desejos, a decepção se instala. Mas por trás de tudo isso, há uma chave importante que poucas vezes buscamos. Uma chave forjada no fogo do estoicismo, um princípio profundo e transformador, que, quando compreendido, pode alterar nossa forma de lidar com a vida. A questão que devemos nos fazer não é por que os outros não atualizam as minhas expectativas, mas sim, por que eu decidi que minha paz depende de algo que está fora do meu controle? Essa pergunta, à primeira vista, pode parecer fria ou até indiferente. Mas, na prática, ela é a porta para uma forma muito mais profunda de viver. Uma forma que não depende da aprovação externa para existir. Segóis, o princípio devastador.
Esse princípio é, ao mesmo tempo, simples e devastador. A tendência humana de exigir dos outros exatamente aquilo que nos recusamos a oferecer a nós mesmos. Esse é um erro fundamental que, se não corrigido, pode destruir nossa paz interior. Na filosofia estoica, isso é visto como uma forma de hipocrisia moral. Essa assimetria ética não só corrói nossa tranquilidade interna, mas também prejudica nossas relações e a qualidade de vida em sociedade. Esse erro se manifesta de forma muito clara na maneira como interagimos com os outros. Para entender por que esse princípio é tão devastador, é necessário observar com cuidado a estrutura da nossa vida diária. Cada dia é composto por uma série de interações, pequenas e grandes, que nos expõem a uma rede invisível de expectativas mútuas. Quando essas expectativas são atendidas, a vida parece fluir com facilidade. Mas quando não são, e na maioria das vezes não são, entra em cena um mecanismo psicológico muito poderoso: a projeção. A projeção é o ato de atribuir ao mundo externo aquilo que, na verdade, está acontecendo dentro de nós. Quando odiamos alguém por não estar à altura das nossas expectativas, muitas vezes estamos inconscientemente projetando nessa pessoa a frustração que temos com nós mesmos. Estamos, sem perceber, dizendo ao outro: "Você não é o que eu precisava", quando a verdade mais profunda é: "Eu não sou o que eu precisava ser". Essa observação não é um convite para a autoflagelação ou para um exercício sombrio de autocrítica. É, ao contrário, um convite para a honestidade. Honestidade consigo mesmo é a primeira etapa de qualquer transformação real. E o estoicismo, como vamos ver ao longo deste texto, é essencialmente uma filosofia da honestidade interior. Exigimos dos outros comportamentos que nós mesmos não conseguimos praticar. Isso pode ser chamado de hipocrisia moral, pois aplicamos um padrão de virtude, de esforço e de comportamento a outras pessoas, mas nos isentamos de seguir esses mesmos padrões. Por exemplo, podemos esperar que nossos amigos nos ouçam sem interromper, mas muitas vezes somos nós que interrompemos constantemente. Esperamos paciência de nossos filhos, mas explodimos de raiva diante de um pequeno contratempo no trânsito. Exigimos comprometimento e lealdade de nossos parceiros, mas, muitas vezes, somos os primeiros a falhar em demonstrar essas mesmas qualidades. A hipocrisia moral não é um traço de caráter que pertence apenas a pessoas ruins ou egoístas. Ela é uma tendência profundamente humana, enraizada na forma como nosso cérebro processa a distância entre o ideal e a realidade. Quando observamos os outros, temos uma visão clara e direta de suas atitudes. Mas quando o assunto somos nós, a narrativa interna, essa voz que sempre encontra uma justificativa para os nossos comportamentos, se torna muito mais gentil consigo mesma. Eu interrompi porque o assunto era urgente. Eu explodi porque estava exausto. Eu não cumpri a promessa porque as circunstâncias mudaram. Essas justificativas podem ser perfeitamente válidas em momentos isolados. O problema é quando elas se tornam um escudo permanente que nos impede de viver com a mesma ética que exigimos dos outros. Esse comportamento, que muitos consideram como natural, é, na verdade, uma falha muito profunda no modo como nos relacionamos com o mundo. O grande filósofo estoico Sêneca, em suas lições sobre virtude e moralidade, nos lembra que a verdadeira virtude começa dentro de nós mesmos. Se não somos capazes de aplicar os mesmos padrões que exigimos dos outros para nós mesmos, estamos destruindo a base da nossa paz interior.
Sêneca não era um pregador distante e intocável. Ele era um homem que viveu no meio das contradições do mundo antigo. Político, filósofo, homem rico que pregava a frugalidade. Mas exatamente por conta dessas contradições, suas palavras carregam um peso autêntico. Ele não falava da virtude como algo perfeito e inalcançável. Falava dela como um caminho constante, um exercício diário que exige humildade suficiente para aceitar que nunca seremos perfeitos, mas que sempre podemos ser mais consequentes. 3. A reflexão. Que transforma isso leva a uma reflexão muito importante. Quando nos frustramos com as expectativas não atendidas, estamos, de certa forma, ignorando nossa própria falha em não ser um exemplo de virtude. A chave para resolver esse problema está no entendimento de que a expectativa é muitas vezes uma projeção de nossas próprias falhas não resolvidas. Em vez de exigir que os outros se moldem ao que desejamos, precisamos olhar para dentro e nos perguntar: estou sendo o que exijo dos outros? Estou praticando as virtudes que espero que os outros também pratiquem? Essa reflexão não é fácil. Ela requer um nível de coragem intelectual e emocional que a maioria de nós não foi encorajado a desenvolver. Desde pequenos, somos ensinados a olhar para fora, para os nossos pais, para nossos professores, para a sociedade ao redor, para ver quem é responsável pelas coisas que acontecem em nossas vidas. Essa orientação externa é compreensível. Quando somos crianças, dependemos literalmente dos outros para sobreviver. Mas à medida que crescemos, essa orientação externa pode se tornar uma gaiola invisível que nos impede de assumir a responsabilidade pela nossa própria vida interna. Assumir essa responsabilidade não significa ignorar as falhas dos outros. Significa reconhecer que a única coisa que está verdadeiramente sob o nosso controle é a nossa própria resposta ao mundo. E é nessa resposta que se encontra a chave da nossa paz. Essa lição se torna ainda mais poderosa quando trazemos à tona o conceito da ataraxia, que na filosofia estoica é a paz interior, a tranquilidade inabalável. A busca pela ataraxia é uma jornada de autodescoberta e autodomínio. Cada vez que projetamos uma exigência nos outros sem ter cumprido essa mesma exigência para nós mesmos, entregamos as chaves da nossa paz a essas pessoas, tornando-nos escravos de suas ações e falhas. O estoicismo nos desafia a não entregar nossa paz para fora, mas a conquistá-la dentro de nós. A ataraxia não é um estado de apatia ou de desinteresse pelo mundo, é, ao contrário, um estado de presença profunda. Uma paz que não oscila com as mudanças externas, que não aumenta quando as coisas correm bem e não diminui quando as coisas correm mal. É a estabilidade interna que nos permite enfrentar a vida com clareza, compaixão e sabedoria. Para alcançá-la, não é necessário fugir do mundo ou se tornar um misterioso sábio montanhês. É necessário simplesmente parar de delegar a nossa paz para as mãos dos outros. E isso começa com um ato muito simples, mas muito difícil: olhar para dentro. 4. O espelho, que Marco Aurélio criou. Por que é tão fácil ver a falha nos outros, mas tão difícil reconhecer nossas próprias falhas? O filósofo estoico Marco Aurélio, um dos maiores pensadores dessa filosofia, escreveu suas meditações não para os outros, mas para si mesmo. Ele entendia que sua maior responsabilidade era manter sua própria integridade, mesmo quando o mundo ao seu redor estava desmoronando. Ele se lembrava todos os dias de que encontraria pessoas difíceis e situações desafiadoras. Mas sua tarefa não era mudar as outras pessoas, e sim manter sua própria virtude intacta. Marco Aurélio era o imperador romano, um homem que detinha mais poder sobre os outros do que quase ninguém na história. E mesmo assim, suas meditações estão repletas de lembretes para ele mesmo, não para os outros. Não te enfada com as pessoas por culpa delas.
escreveu ele. Não te irrita pela sua miséria, tem pena deles. Essa passagem revela algo extraordinário. Mesmo o homem mais poderoso do mundo antigo reconhecia que sua maior batalha não era contra os outros, mas contra sua própria tendência de reagir emocionalmente. As Meditações de Marco Aurélio são, em muitos sentidos, o documento mais honesto que a filosofia já produziu. Não são um tratado teórico sobre como os outros devem se comportar. São um diário pessoal onde um homem, apesar de toda a sua grandeza, tenta todos os dias ser melhor do que foi ontem. Ele escreve sobre dias em que falhou, dias em que reagiu com raiva quando deveria ter reagido com paciência, dias em que ficou invejoso quando deveria ter ficado indiferente. E em cada uma dessas confissões há uma lição poderosa. A perfeição não é o objetivo. O esforço constante é. Essa abordagem tem uma profundidade que muitos sistemas éticos não possuem. Em vez de nos dizer, seja sempre paciente, sempre gentil, sempre virtuoso, o estoicismo nos diz, você vai falhar. Isso é humano. O que importa é que você perceba, reflita e tente novamente amanhã. Na prática, isso significa que a verdadeira mudança começa com nós mesmos. A mudança não é um evento externo, mas uma transformação interna. Muitas vezes, caímos na armadilha de pensar que as mudanças em nossas vidas devem vir dos outros. Esperamos que nossos colegas de trabalho melhorem sua ética de trabalho, que nossos amigos se tornem mais presentes ou que nossos parceiros se ajustem às nossas necessidades. Mas a verdadeira questão é, estamos dispostos a mudar? Estamos dispostos a aplicar os mesmos padrões que exigimos dos outros em nossas próprias vidas? A resposta honesta a essa pergunta é, quase sempre, não. Não porque somos preguiçosos ou egoístas, mas porque a mudança interna é assustadoramente difícil. Ela nos obriga a ver partes de nós mesmos que preferiríamos ignorar. Ela nos obriga a aceitar que não somos os protagonistas morais que imaginávamos ser. E essa aceitação, por mais dolorosa que seja, é a única porta que leva a uma vida realmente equilibrada. Esse conceito é tão poderoso, mas ao mesmo tempo tão difícil de aplicar. Afinal, não é fácil olhar para dentro e reconhecer que muitas vezes somos culpados das mesmas falhas que tanto criticamos nos outros. A prática do estoicismo exige um esforço constante de autoconhecimento e autoavaliação. Mas quando começamos a perceber nossas próprias falhas e a trabalhar para melhorar, a transformação interna começa a acontecer. E com isso, nossas interações com os outros se tornam mais autênticas e mais profundas. A ironia é que quando paramos de exigir dos outros e começamos a trabalhar em nós mesmos, os relacionamentos ao redor de nós tendem a melhorar naturalmente. Não porque os outros mudaram, mas porque mudamos a forma como percebemos e respondemos ao mundo. A pessoa que antes parecia insuportável pode parecer apenas humana. A situação que antes parecia intolerável pode parecer apenas desafiadora. Essa mudança de perspectiva não é ingenuidade, é maturidade emocional. V. O ambiente do trabalho como espelho. Esse princípio também se aplica em nossas vidas profissionais. Quantos de nós já nos deparamos com líderes ou colegas que exigem uma dedicação total, mas que não demonstram o mesmo nível de comprometimento? Um gerente que envia e-mails cobrando prazos às 10 da noite, exaltando a cultura do esforço extra, mas que é o primeiro a sair na sexta-feira e se torna incontactável durante o fim de semana. Ele exige dedicação e esforço dos outros, mas não está disposto a oferecer o mesmo. Essa discrepância gera ressentimento e desengajamento, criando um ambiente de trabalho tóxico. O ambiente de trabalho é, na verdade, um dos melhores espelhos que temos para observar esse fenômeno. Há um motivo muito claro para isso. No trabalho, passamos uma quantidade enorme de horas nos relacionando com pessoas que não escolhemos.
Não é como a amizade, onde há uma afinidade natural, ou como a família, onde há um vínculo afetivo profundo. No trabalho, as relações são, por natureza, mais transacionais, e é justamente nesse ambiente transacional que as expectativas mútuas se tornam mais visíveis e mais inflamáveis. Considere a seguinte cena, que provavelmente já aconteceu com todos nós. Um colega de trabalho comete um erro que afeta diretamente o seu projeto. Sua primeira reação é a frustração. Como ele pôde fazer isso? Não tínhamos combinado. Mas, se você parar por um momento e se perguntar com honestidade, já não cometi erros semelhantes no passado? A resposta quase certamente é sim. A diferença é que, quando o erro é seu, a narrativa interna se ajusta rapidamente. Foi um momento de distração, não é um padrão. Mas quando o erro é do outro, ele parece mais grave, mais intencional, mais revelador do seu caráter. Essa assimetria nos faz cair em uma armadilha perigosa no ambiente profissional, a de julgar os outros com base em suas ações, mas a nós mesmos com base nas nossas intenções. Nós conhecemos o contexto por trás dos nossos erros, os outros não conhecem. E, frequentemente, não nos damos ao trabalho de investigar o contexto por trás dos erros deles. No entanto, ao invés de reclamar ou julgar, o estoicismo nos desafia a olhar para dentro e nos perguntar: como posso ser um exemplo de dedicação e comprometimento? Como posso agir de forma que inspire os outros a elevarem seu próprio padrão, sem precisar exigir isso deles diretamente? Essa pergunta muda a direção do movimento. Em vez de esperar que o ambiente ao redor se ajuste a nós, passamos a nos ajustar ao ambiente, não por fraqueza, mas por sabedoria. E essa sabedoria, no longo prazo, produz resultados muito mais sustentáveis do que qualquer quantidade de crítica ou exigência direcionada aos outros. Um líder que vive essa filosofia não precisa puxar ninguém para cima por força. Ele simplesmente demonstra, pelo exemplo, o que significa dedicação, ética e comprometimento, e as pessoas ao redor naturalmente se sintonizam com esse exemplo. Não todas, não imediatamente, mas ao longo do tempo, o exemplo silencioso é muito mais poderoso do que qualquer discurso motivacional. CIS, relacionamentos, amor e a dança. Difícil do outro. Essa lição é aplicável não só ao ambiente de trabalho, mas também em nossos relacionamentos pessoais. Se esperamos que nossos amigos sejam mais atentos e disponíveis, precisamos primeiro ser atentos e disponíveis. Se desejamos que nosso parceiro seja mais paciente, precisamos praticar a paciência. O estoicismo nos ensina que a mudança começa com nós mesmos e que, ao aplicarmos os padrões que admiramos em nossas próprias vidas, podemos inspirar os outros a fazerem o mesmo. Os relacionamentos amorosos são, talvez, o terreno mais fértil para a observação da hipocrisia moral. Isso acontece porque o amor, na forma como a maioria de nós entendeu ao longo da vida, foi ensinado como um estado passivo, algo que nos acontece e que exige do outro a responsabilidade de manter. E se você me amasse de verdade, você saberia o que eu preciso. Se você se importasse com a nossa relação, você não faria isso. Essas frases são extremamente comuns em relações, e todas elas carregam, dentro delas, uma expectativa implícita de que o outro deve ser o provedor principal da nossa felicidade. O problema com essa visão é que ela coloca toda a responsabilidade do bem-estar emocional sobre os ombros do outro. E, inevitavelmente, o outro não consegue carregar esse peso. Ninguém consegue. Não porque não há amor, mas porque ninguém pode ser completo o suficiente para preencher todas as necessidades emocionais de outra pessoa. O estoicismo nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente sobre o que significa amar.
Não é sobre receber, é sobre oferecer. Não é sobre exigir que o outro preencha as suas lacunas, é sobre trabalhar para preencher as suas próprias lacunas e compartilhar com o outro não a sua necessidade, mas a sua pleneza. Quando uma pessoa começa a viver dessa forma, os seus relacionamentos mudam de natureza. Em vez de ser um lugar onde vai para pegar, passa a ser um lugar onde vai para dar. E, paradoxalmente, é justamente nesse ato de dar, sem exigir em troca, que o verdadeiro amor começa a florescer. Isso não significa que devemos aceitar qualquer comportamento do outro sem questionar. Significa que a base do relacionamento não pode ser a expectativa mútua, mas a escolha mútua, a escolha diária de estar com essa pessoa. Não porque ela preenche todas as suas necessidades, mas porque vocês, juntos, escolhem crescer, aprender e enfrentar a vida com integridade. 7. O diário da simetria. Uma prática que pode ajudar a aplicar esse princípio é o diário da simetria, uma adaptação moderna dos ensinamentos estoicos. Todas as noites, reserve alguns minutos para refletir sobre o seu dia. Em vez de se concentrar nas falhas dos outros, concentre-se nas suas próprias falhas. Lembre-se de um momento em que você se sentiu frustrado ou decepcionado com alguém e identifique exatamente o que você exigiu dessa pessoa. Agora, pergunte-se se você foi capaz de fornecer essa mesma virtude para si mesmo ou para os outros naquele mesmo dia. Por exemplo, você exigiu paciência de seu filho, mas se impacientou com um motorista lento no trânsito. Você exigiu honestidade de seu parceiro, mas contou uma pequena mentira para evitar um conflito. Esse exercício não é sobre se culpar, mas sim sobre aumentar a consciência e iluminar as áreas da nossa vida que precisam de melhoria. Com o tempo, esse tipo de prática ajuda a desenvolver um alarme interno que nos faz perguntar: e você? Sempre que nos pegamos exigindo algo dos outros. O diário da simetria pode ser mantido em um caderno físico, em um aplicativo ou até mesmo na forma de uma reflexão silenciosa antes de dormir. O importante não é o formato, mas a consistência. Como qualquer prática de autoconhecimento, os resultados não chegam em uma noite. Chegam ao longo de semanas e meses, gradualmente, à medida que os padrões se tornam mais visíveis e a consciência se torna mais aguda. Há uma profundidade nessa prática que pode parecer no início desconfortável. Quando você começa a observar com honestidade as suas próprias inconsistências, pode sentir uma dose saudável de vergonha. Mas essa vergonha não deve ser alimentada. Ela deve ser usada como combustível para a mudança. A pessoa que nunca se envergonha com suas próprias falhas é a pessoa que nunca muda. E a pessoa que se envergonha demais corre o risco de cair em um ciclo de autocrítica destruída que também não produz mudança. O equilíbrio está na vergonha que ilumina sem paralisar. Marco Aurélio sabia isso intuitivamente. Suas meditações estão cheias de momentos onde ele registra suas próprias falhas sem drama, sem excesso de culpa, mas também sem minimizar. Hoje, eu não fui o que precisava ser. É o tom constante do seu diário. Amanhã, tentarei novamente. Essa abordagem é profundamente liberadora. Ela nos fria da necessidade de ser perfeito a todo o momento. Ela nos diz que a perfeição não é o objetivo. O movimento constante em direção à virtude é. Feito, a pausa. Da projeção. Além disso, a pausa da projeção é outra ferramenta poderosa. Quando você se sentir irritado ou magoado por algo que alguém fez, antes de reagir, faça uma pausa. Respire profundamente 3 vezes e pergunte a si mesmo: o que essa minha reação diz sobre uma necessidade ou falha minha? Muitas vezes, nossa frustração com os outros é apenas um reflexo das nossas próprias inseguranças ou falhas não resolvidas. A pausa da projeção não é um exercício de meditação no sentido convencional.
Não requer que você sente em uma posição especial ou que esvazie a sua mente. É um exercício de reflexão rápida, um intervalo de alguns segundos entre o estímulo e a resposta. Nesse intervalo, a consciência entra em cena e, por um momento, você tem a possibilidade de escolher como vai reagir ao invés de simplesmente reagir. Essa possibilidade é rara e preciosa. Na maioria do tempo, somos governados por nossos impulsos emocionais. Uma pessoa diz algo que nos irrita, e antes de sequer processar conscientemente o que aconteceu, já estamos no meio de uma resposta raivosa. A pausa da projeção interrompe esse circuito automático e cria um espaço onde a razão pode participar da equação. Vamos imaginar uma situação concreta. Um amigo cancela um compromisso na última hora. A reação automática é a irritação. Ele não se importa comigo. Sempre faz isso. Mas, na pausa da projeção, você para e se pergunta: o que essa irritação diz sobre mim? Por que esse evento me afeta tão profundamente? E aí, as respostas possíveis são muitas. Talvez você precise de mais conexão social na sua vida. Talvez você esteja se sentindo desvalorizado. Talvez você tenda a depositar muita importância em uma única relação. Cada uma dessas respostas é um convite para a introspecção, não um julgamento sobre o amigo. O amigo pode ter cancelado por 1000 razões, boa parte delas não tendo nada a ver com você. Mas sua reação emocional diz muito sobre você e sobre suas próprias necessidades não atendidas. Essas práticas são desafiadoras, mas são as que, de fato, nos conduzem à verdadeira paz interior. Elas exigem um compromisso profundo com o autoconhecimento e o autodomínio, e são um caminho longo e árduo. Mas, ao seguir esse caminho, podemos começar a mudar nossa forma de ver os outros e a nós mesmos, tornando-nos mais conscientes e mais presentes em nossas interações diárias. 9. A filosofia do controle e a liberdade real. Um dos pilares mais fundamentais do estoicismo é a chamada dicotomia do controle. A ideia de que a vida pode ser dividida em duas grandes categorias: aquilo que está dentro do nosso controle e aquilo que está fora. De dentro do nosso controle são nossas atitudes, nossas escolhas, nossas opiniões e nossas respostas ao mundo. De fora do nosso controle são o comportamento dos outros, os eventos externos, o clima, o passado e o futuro. Essa divisão parece óbvia quando a apresentamos dessa forma, mas, na prática diária, a maioria de nós passa a maior parte do tempo tentando controlar exatamente aquilo que está fora do nosso controle. Tentamos controlar como os outros nos percebem, tentamos controlar os eventos ao nosso redor, tentamos controlar o futuro através da ansiedade e do planejamento obsessivo. E ao fazê-lo, estamos gastando uma quantidade tremenda de energia em uma batalha que, por definição, não podemos vencer. Epicteto, outro grande filósofo estoico que nasceu como escravo e mais tarde se tornou um dos mestres mais influentes da filosofia romana, sintetizou essa ideia de forma extraordinária. Os homens não são perturbados pelos eventos, mas pelas opiniões que têm sobre os eventos. Essa frase, ao parecer simples, contém dentro dela uma revolução completa na forma como encaramos a vida. Se os eventos em si não nos perturbam, se é a nossa interpretação deles que gera o sofrimento, então temos, de forma muito real, o poder de alterar a nossa experiência da vida simplesmente mudando a forma como pensamos sobre ela. Isso não é uma forma de negar a realidade ou de fingir que a dor não existe. É uma forma de reconhecer que a dor que experimentamos é amplificada, muitas vezes, por narrativas que criamos na nossa cabeça sobre o que aconteceu. Quando aplicamos essa ideia ao tema das expectativas, a conexão se torna imediata. A pessoa que cancelou o compromisso não nos perturbou. Nossa narrativa sobre esse evento, ela não se importa comigo, eu não sou importante, nos perturbou.
E essa narrativa está dentro do nosso controle. Não entirely, não instantaneamente, mas com prática e conscientização, podemos aprender a examinar essas narrativas e, quando necessário, substituí-las por versões mais equilibradas e mais fiéis à realidade. A liberdade real, então, não vem de mudar o mundo ao redor de nós. Vem de mudar a forma como o mundo ao redor de nós nos afeta. X. Quando o estoicismo encontra a compaixão. Há uma crítica comum que é lançada contra o estoicismo, a de que é uma filosofia fria, indiferente, que nos pede para ignorar os sentimentos e viver apenas pela razão. Essa crítica, na maior parte das vezes, vem de pessoas que conhecem o estoicismo de forma superficial, que leram sobre ele sem mergulhar em suas profundezas. A verdade é exatamente o oposto. O estoicismo, em suas raízes mais profundas, é uma filosofia de profunda compaixão. Marco Aurélio, o imperador que passava suas noites escrevendo sobre como ser uma pessoa melhor, também escreveu: quando você se levanta pela manhã, diz a si mesmo: vou encontrar pessoas estúpidas, ingrata, arrogantes, desonesta, inveja e maldita. Essa não é uma frase de indiferença, é uma frase de preparação para a compaixão. Ao reconhecer antecipadamente que as pessoas ao redor serão imperfeitas, Marco Aurélio se tornava mais capaz de tratar elas com gentileza, não apesar de suas falhas, mas por conta delas. O estoicismo reconhece que todos os seres humanos estão em um mesmo caminho difícil. Ninguém escolheu nascer, ninguém recebeu um manual de instruções para a vida. Todos nós estamos tentando, com os recursos que temos, navegar em um mundo que é frequentemente cruel e indiferente. Quando reconhecemos isso com sinceridade, a crítica e o ressentimento em direção aos outros perdem muito da sua força. Isso não significa que devemos aceitar qualquer comportamento. Significa que podemos estabelecer nossos limites sem raiva, nossos padrões sem ressentimento e nossas expectativas sem ilusão. Podemos dizer: isso não está dentro do que aceito, sem precisar odiar a pessoa que nos desapontou. Essa forma de encarar a vida é infinitamente mais sustentável do que a forma como a maioria de nós foi ensinado a lidar com os outros. E é exatamente nessa sustentabilidade que a verdadeira paz interior se encontra. 11. O caminho longo para a paz. A transformação que o estoicismo oferece não acontece em um dia nem em uma semana. Ela é um processo lento, gradual e às vezes frustrante. Há dias em que tudo parece funcionar, em que a paciência flui com facilidade, em que a compaixão é natural, em que a paz interna parece uma realidade palpável. E há dias em que tudo colapsa, em que a velha raiva retorna com toda a sua força, em que as expectativas velhas voltam a governar a nossa reação, em que o progresso parece ter sido perdido. Mas esses dias difíceis não são falhas do processo, são parte do processo. São o terreno onde a virtude é realmente testada e fortalecida. É fácil ser paciente quando nada nos provoca. O verdadeiro teste vem quando estamos exaustos, frustrados e ao limite. E mesmo assim, escolhemos responder com consciência em vez de reagir com impulso. Marco Aurélio socia disso. Sêneca socia disso. Epicteto socia disso. Todos os grandes estoicos brilhomens que falharam, que se arrependeram, que tentaram novamente. A diferença entre eles e a maioria de nós não é que eles foram perfeitos, é que eles nunca desistiram do esforço. Essa persistência é a essência da prática estoica. Não é sobre chegar a um destino final de iluminação. É sobre seguir caminhando todos os dias na direção de uma vida mais consciente, mais equilibrada e mais genuína. E ao longo desse caminho, algo muito bonito acontece. A paz que buscamos tão desesperadamente não nos encontra de repente. Ela se instala aos poucos, como luz que entra por uma fresta. Um dia a mais, com calma. Um momento a mais de presença.
Uma conversa a mais onde ouvimos de verdade. E gradualmente a vida inteira começa a parecer mais leve. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque a forma como temos vivido dentro delas mudou. A expectativa que era uma sombra se transforma, por fim, em algo que não mais nos persegue. Ela se dissolve, aos poucos, na luz da consciência. E no lugar dela, resta apenas a liberdade de ser exatamente como somos, sem precisar que o mundo ao redor nos valide. Essa é a promessa do estoicismo, não um caminho sem dificuldades, mas um caminho com propósito, não uma vida sem sofrimento, mas uma vida onde o sofrimento não mais governa. Um caminho onde, ao final de cada dia, podemos olhar para dentro e dizer com honestidade: hoje eu fiz o que podia, amanhã farei mais uma vez. E isso, por mais que pareça singelo, é tudo o que precisamos para começar.